Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AU Online, o nosso espaço em que nós conversamos com você da nossa comunidade aqui de Erechim e da região sobre assuntos importantes para o dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre a Associação dos Moradores do bairro São Cristóvão, que voltou às suas atividades após 6 anos com uma nova direção que está reorganizando aí as iniciativas. Por isso, para falar sobre esse novo momento da associação, eu estou recebendo aqui nos estúdios hoje o senhor André Leandro de Almeida, que é o presidente da Associação dos Moradores, e o senhor Aladir Mariga, que é o primeiro secretário da associação. Começo cumprimentando o presidente, seja bem-vindo, presidente. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, né? E a gente veio aqui para esclarecer, né, algumas situações que se encontra a Associação de Moradores hoje, que a gente está retomando as atividades depois de 6 anos sem inexistência, né, da Associação de Moradores. A gente está reconstruindo desde o começo. Praticamente a associação não existe mais. A gente foi regularizar toda a documentação, enfim, e a gente foi empossado desde final de dezembro, né? Teve as eleições, teve 2 chapas e a gente foi eleito. Então a gente está desde janeiro já fazendo algumas movimentações. Em janeiro a gente já se reuniu com o prefeito Polis, né? Mais o Jeremias e o De Paula do Meu Bairro Melhor. Isso aí. Então a gente já levou nossas demandas para ele, então eu acho que o Aladir vai falar um pouquinho sobre as demandas aí, Aladir. Bom, primeiro eu quero cumprimentar também o secretário, seja bem-vindo, Aladir. Primeiro, obrigado por estar aqui conosco hoje. Isso. Então, acho que a retomada da Associação de Moradores do bairro São Cristóvão foi um marco nesses últimos anos, tá? Estava desacreditada e eu acho que esse é o nosso desafio, é voltar à credibilidade. Tanto é que uma das nossas propostas é o quê? Regularizar o CNPJ e também retomar a credibilidade dos moradores com a Associação de Moradores, né? Porque, de fato, as pessoas não acreditam mais em Associação de Moradores, tá? O poder público também, ele está um pouco distante, né, dos bairros, e a gente sabe que esse é um desafio muito grande de a gente retomar essa credibilidade. Pois bem, entre as demandas são inúmeras, né? Nós já tivemos sentados com o secretário do Planejamento, isso, né? O senhor prefeito e a senhora secretária de saúde, inclusive, levando as demandas do bairro, tá? Entre questões de infraestrutura, como de questões envolvendo a UBS, tá? Qual é a principal demanda, no seu ver, lá que o bairro precisa mais necessariamente agora, nesse momento? Bom, nós temos várias questões, assim, ó, a questão das ruas, por exemplo, tá? Tanto é que já conquistamos, né? Realizamos um baixo-assinado, né, André? Sim, um baixo-assinado. E isso resultou uma certa pressão e a gente sentiu que o poder público levou a sério e vai sair asfalto na rua João Cabreira e a Edmundo Palhano Sobrinho, que são as mais danificadas, né? Isso, as mais danificadas. Então, asfaltamento de ruas, tá? Troca de lâmpadas queimadas. Lâmpadas queimadas. De noite, algumas lâmpadas que a população estava no escuro. E de dia, lâmpadas acesas. Tem lâmpadas lá que estavam há mais de 2 anos acesas. Tá? E vamos falar também da praça, né? Que era uma demanda muito importante, que mais de 20 anos, né, não tem uma praça recreativa para as crianças. Pois é, isso que é uma questão que a gente já falando. O bairro São Cristóvão é um dos maiores bairros aqui de Erechim, tem um movimento gigantesco, ele fica numa das principais vias da cidade que liga a BR-153, que é a saída para Passo Fundo, e esse é um bairro de bastante movimento, mas que não tem uma praça lá, né? Não tem uma área de lazer, tem aquela região da igreja ali. Como é que vocês pretendem ver essa situação? Na verdade, a gente fechou uma parceria com a Secafes. Olha só. Tem a feira do produtor. Isso, me permite, André? Sim. O pessoal do Secafes, que é o pessoal da agricultura familiar, que tem um pavilhão de redistribuição, enfim, dos produtos deles, né? E nós sentamos e conversamos, e eles gentilmente nos forneceram aquele espaço entre a Franciane e a Secafes ali em terreno ao lado. Vai ficar um pouco apertado, mas é de momento o que nós temos no bairro São Cristóvão. O bairro carece muito de área verde, tá? Um espaço público ali está difícil. Uma praça com brinquedos para crianças. Isso. Então, de fato, foi uma conquista nossa aí, tá? Com alguns moradores. Isso. Alguns moradores que desde 2020, inclusive isso diga-se de passagem, tá? Isso é importante ter registrado, tá? Sim. 2020, estive eu, mais alguns moradores do bairro São Cristóvão, junto com o senhor prefeito, agora atual, né? Quando era o tempo da eleição, e nós dizemos, Polis, nós precisamos de uma praça lá no bairro São Cristóvão.
ele disse assim, ó, me apresente um espaço, um local que a gente vai realizar. Ele disse isso com essas palavras, como eu estou te falando agora. E realmente, então desde 2020 nós lutamos por isso e estamos agora, inclusive hoje à tarde está marcado até um horário para fazer uma matéria sobre... Para nós realmente iniciarmos então o processo, né? E que já vai entrar em licitação e vai ser essa tal da praça, tá, gente? Eu acho que isso é um mérito, um ganho do bairro São Cristóvão para todos nós. E na verdade ele se confirmou isso na reunião que a gente teve em janeiro com o Polis. Ele confirmou isso. Que daí ele confirmou e fechou. Vocês têm o terreno, a gente cede a estrutura e tudo certo. Isso aí. Bom, presidente, eu acho que a primeira questão que surge quando você fala em recuperar uma associação de moradores como a do bairro São Cristóvão é por que as pessoas, o próprio secretário falou, as pessoas perderam a credibilidade com o tempo na associação. Aí, moradores como o senhor resolveram abraçar essa causa, né? Como é que o senhor vê a necessidade de ter uma associação lá no bairro e por que o senhor resolveu abraçar essa causa e tornar presidente da associação? Bom, é isso aí. Na verdade, desde que eu cheguei aqui há 3 anos atrás, 4 anos agora, eu estive morando em Balneário Camboriú e Floripa, fiquei muitos anos fora. E eu cheguei e vi o bairro completamente abandonado, coisa que até então, quando eu saí daqui, não era assim. Realmente esquecido pelas... Pelos poderes públicos, os poderes públicos, isso. Também. E então a gente foi ver o que estava acontecendo, o que estava se passando não só em São Cristóvão, pela cidade, e a gente viu que as coisas aconteciam nos locais que tinham uma associação de moradores organizada. Então, opa, peraí que tem alguma coisa errada. A gente começou a ver e viu que a gente estava há 6 anos já sem associação, né? E daí a gente foi atrás da documentação para tentar ver com o que estava, para fazer uma nova eleição e tal, para ver se as coisas engrenavam, né? E a gente começou a reunir umas certas pessoas populares, fizemos algumas reuniões, e daí o Aladir foi atrás dos documentos, como é que estava a situação. Daí o Aladir pode falar um pouco. Pois realmente, a retomada, ela é um desafio para toda a nossa cidade. Por quê? Existem muitas associações de moradores que não existem mais, tá? Na verdade, claro, nós tivemos 2 anos de pandemia, isso desmobilizou bastante, né? Mas esse é o desafio da retomada das associações de moradores. Nós temos presente de que isso não é fácil, tá? Mas não é só o bairro São Cristóvão que vive algumas situações, tá? Tanto é que eu acho que teria que haver uma mobilização em toda a cidade da retomada das associações de moradores. O bairro São Cristóvão, realmente, tivemos uma votação expressiva, tá? Até pela própria Zé da Cruz, da UAMI, falou que... Foi histórico isso, inclusive, né? E as demandas vêm, porque realmente, aonde que acontecem as coisas, aonde que ferve a realidade, é nos bairros. Nós temos que voltar a acreditar na mobilização popular, nos moradores. Mas essa mobilização que o senhor fala, muitas pessoas querem participar, mas muitas vezes não sabem o caminho de participar. O presidente me falou agora que com essa regularização da situação, vocês, por exemplo, estão tentando buscar aí novamente uma sede lá que acabou se perdendo com o tempo e agora vocês querem recuperar ela e tal. Mas as pessoas, e lembrando que esse é um trabalho que é sempre voluntário, né? A associação não tem valor lucrativo nenhum, né? Nem quem trabalha lá não ganha nada, é voluntário para a comunidade. Mas quem quer se voluntariar, ajudar, ou até mesmo tem uma demanda para levar, porque como você falou, essas demandas é UBS, a luz queimada, a estrada, precisa levar para a associação que pode fazer um contato maior com o público. O que deve fazer? Qual é o caminho agora nesse momento? Na verdade, o pessoal tem que se organizar, a princípio, e hoje o principal canal que tem para os moradores é o Zé da Cruz com a UAMI, né? É a UAMI. Procura o Zé da Cruz, procura a UAMI, que a UAMI encaminha toda essa parte, é ela que organiza todas as associações, né? Ela é ela é o núcleo de tudo. Mas existe uma projeção, por exemplo, de fazer um encontro para ouvir os moradores? Já tem pensado isso lá no bairro e tal, para poder captar as demandas assim da comunidade que quer participar lá? Sim, já fizemos reuniões, a gente já expôs os projetos e não é querer se gabar, mas graças a Deus está quase se completando todos. Olha, né? Nossas propostas, inclusive, a nossa campanha, chapa, né? Nossa chapa está aqui, nossas propostas. Eu diria para ti que quase 50% já, diga-se de passagem, eles foram 3 meses, né, de mandato, 3 meses e pouco, né? Em grande parte foram atendidas as demandas, tá? E hoje eu digo assim, eu peço para todo mundo que tem algum bairro que não tem associação de moradores que se organizem. Por quê?
Porque hoje dá para se dizer que a Associação de Moradores é um braço da administração pública, entendeu? É um canal de comunicação e de recursos entre a comunidade e a prefeitura. Isso que as pessoas têm que ver, porque muitas questões, queimou a lâmpada, muita gente pega e vai lá no vereador, lá vai fazer coisa. Muitas vezes isso pode ser atendido pela associação de moradores, que juntando todas as demandas da comunidade vai com uma demanda maior, né? E essa demanda maior é respondida muito mais rapidamente, né? Até porque o trabalho do vereador não é resolver o problema de uma lâmpada queimada, né? Ele tem que correr atrás dos projetos. Se me permite, é importante. Se me permite, essa história da pracinha gerou uma certa polêmica. Tem um vereador da cidade, inclusive, que postou, né, num veículo de comunicação, não sei se é concorrente de vocês, enfim, mas eu acho que é importante ressaltar isso, né, de que ele está agora indo atrás ou pedindo uma praça para o bairro São Cristóvão. Desde 2020 nós estamos lutando para essa praça e nós conseguimos realmente, com as CECAFs ali no bairro São Cristóvão, tá, um local para instalação. É porque a prefeitura não tem terreno para disponibilizar lá. Isso. Aí agora está querendo entrar na carona. Tá muito feio isso, muito constrangedor isso, no mínimo constrangedor, tá? Eu tenho que vir aqui a falar isso, dizer que tem um vereador que está querendo entrar na carona, tá? É um vereador, enfim, tá? Tudo bem. A gente sabe que ele também representa a comunidade, mas eu acho que não é legal isso. E na onda... Poderia ter feito há 20 anos atrás, então, né? E eu acho que também a gente tem que pensar que é o seguinte, né? Que não se quer ter o pai da criança, mas tem que se procurar, por exemplo, trabalhar para ter vários pais, né? Isso. Então, os vereadores, os políticos que nos assistem, que procurem a associação e ofereçam a sua ajuda, né? Para fazer uma parceria com a Associação dos Moradores. Porque eu sempre digo que a associação é a voz dos moradores. Um morador sozinho não vai conseguir fazer muita coisa se ele lá reclamar na prefeitura. Mas se uma associação representa ali, hoje o bairro tem quantos moradores? Você tem uma média assim? Agora tu me apertou. Até é interessante tu falar, porque nós estamos para fazer muitos movimentos sociais no bairro e a gente vai fazer um censo interno. Vai casa em casa, vai visitar todo mundo, fazer um cadastro de todo mundo para nós ter todo o pessoal cadastrado. Tem muita gente de fora morando ali, então já mudou muitos moradores. Então há essa necessidade da associação fazer esse tipo de... Bom, eu queria ouvir mais um pouco das propostas de vocês, que além dessa questão da praça, quais são as outras que vocês querem, secretário, que vocês estão trazendo lá para o bairro? Nossa, que legal, olha só, peguei o papel em mão agora até, André, coincidentemente. Algumas propostas-chave, que acho que é isso que a gente tem que voltar, né? Retomar a credibilidade da associação, tá? Que é o que a gente está tentando, isso é desafiador, tá? Manter em dia o CNPJ, porque o CNPJ estando em dia a gente consegue fazer convênios com o município. Até por isso que a gente ficou 6 anos sem associação, né? Porque nós achamos a associação virada em dívida, né? Não foi fácil resolver. Mas, retomar o convênio com a prefeitura para a reabertura do ginásio, tá? Tem um ginásio que é anexo da Escolinha Municipal São Cristóvão, tá? Aquela escolinha de educação infantil, e que é significativa que eles passem, inclusive, como local de encontro da comunidade. Tá? Então, o CNPJ dando em dia, a gente consegue reabrir o ginásio também. Cobrar melhorias na infraestrutura do bairro, por exemplo, as ruas, em condições que agora tem o caso dos asfaltos que vocês já conseguiram, né? Algumas ruas. Isso. Problemas do lixo, principalmente ali. A gente tem um problema muito sério com o lixo. Então, eu já posso falar, a gente está fechando, expôs esse problema com o prefeito entrou em contato com o Mânica da Força Voluntária, então eles estão alugando um pavilhão, né? Então, vai ser cedido um caminhão, para uma vez por mês, recolher os lixos do bairro, em parceria com a Força Voluntária. Por quê? Não está passando lá esse da coleta? Esse é o lixo, resto de móveis, colchão, entendeu? Esses que não tem destino. Mas isso é uma solução exclusiva do bairro, né? Não é para outros bairros. E a ideia de vocês, por exemplo, é criar um espaço, não pode ser até o ginásio, os moradores levam lá e fazem essa coleta ou vai passar? Essa coleta a gente está conversando com o pessoal da Força Voluntária, mas a gente vai divulgar nas páginas sociais, que a gente já tem, no Facebook e no Instagram, e vai dizer tal dia, uma semana antes a gente avisa, tal dia vai passar o caminhão. Somente naquele dia o pessoal vai botar o lixo para fora. Esse tipo de lixo esse caminhão vai fazer todo o trecho do bairro e recolhendo tudo que tiver. Muito bem. Bom, secretário, você estava falando de outras pautas? Sim, interessante. Além do lixo, questão de lâmpadas, é claro, entre outras demandas, né?
Nós cobramos, inclusive, estava nas nossas propostas aqui, cobrar uma melhor relação de atendimento da UBS com os moradores. Aí tínhamos sentado com a secretária de saúde. A gente teve uma reunião com a Eclesan, a gente tinha... Na verdade, era para a gente ter tipo, projetos para melhor relacionamento, mas quando a gente se deparou com muitos problemas da UBS, a gente foi ver como é que estava a UBS, muitos problemas, inclusive de infraestrutura, né? A gente teve um problema muito sério com um agente de saúde que não visitava os pacientes tinham diabetes, hipertensão, gestantes que tem que ter um acompanhamento constante delas, não estavam fazendo essa visita há mais de 5 anos. Então nós conseguimos falar com o pessoal com a Eclesan já tomou uma atitude, já está normalizando, né? Ela foi lá, resolveu esses problemas. Até porque a UBS do bairro São Cristóvão, ali, a mais perto, se não me engano, é lá no Aldo Oriola. Então, ela é fundamental para aquela comunidade. Ali não tem um outro atendimento mais próximo de saúde ali, né? Foram várias localidades que foram colocadas na UBS, por exemplo. Aquela parte da Pedro Pinto até a praça ali em cima agora foi tudo para a UBS São Cristóvão. Todo Antes era na UPA, agora não é mais, agora é tudo ali. Só do aeroporto, inclusive. Aeroporto, Vitória, tudo é aquela atendido ali, né? Então não é um problema só do bairro São Cristóvão, né? Mas como ela está localizada ali, né? É onde atende a nossa comunidade, então a gente tem que... Isso. Mas assim, claro. Então a gente já está vendo com a Secretaria da Saúde a ampliação da UBS, né? A gente vai somar força com eles para... O projeto já está pronto, né? Então só falta nós fazer... O secretário falou a questão antes da iluminação pública, esse é um assunto bem importante de falar. Como é que está a questão lá no bairro das luzes de LED? Já começou a instalação no bairro São Cristóvão? Vocês estão acompanhando? Porque a prefeitura tem feito um movimento nos bairros, no centro, aí para instalar essas luzes de LED, né? E essa é uma demanda que vai gerar mais segurança para a comunidade. Como é que está a situação lá? Na verdade, a gente já conversou com o Polis e ele disse que até o final do ano ele quer que toda a cidade já esteja com iluminação de LED, entendeu? Com certeza, que nem a gente já se informou, então teve bairros que a associação já estava melhor organizada, por exemplo, o bairro Progresso e tal, eles conseguiram esse recurso antes, que já tinha uma associação organizada e tal, foi lá, conversou com o prefeito, sentou. Então acredito que não vai demorar muito, né, para o bairro já ter as luzes de LED também. De momento é na via principal, né? Nas vias principais. Então, de fato... Acho que aquela parte da Pedro Pinto já foi. Na Santos Dumont, a Pedro Pinto ali é que já foi instalado. Mas esse é o nosso desafio. É por enquanto que não chega nas ruas paralelas, é de o quê? Manter de noite as luzes acesas e de dia apagar as que permanecem acesas, tá? Desculpa dizer, mas tem lâmpada acesa lá no bairro São Cristóvão que está há mais de 2 anos, tá? É constrangedor isso. Nós já, inclusive, solicitamos, né, o desligamento dela de dia que fica acesa à noite. Né? Tem algumas que estão ligadas do dia todo. Então, eu acho que o poder público carece, sabe, desse retorno. Isso é bastante desafiador para a população. Só para falar da segurança pública, né? Está previsto uma reunião com a Brigada Militar e a Polícia Civil. André está vendo isso de agendar, inclusive, né, também, para discutir a segurança no bairro São Cristóvão, tá? Claro que não vou ver só o bairro São Cristóvão, mas enfim... A gente tem alguns projetos que quer implantar em parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. Sim. Então... Principalmente, acho que falta essa questão dos bairros, principalmente das crianças, dos mais jovens, né? Que muitas vezes aí acabam, isso não é um problema num bairro específico, no São Cristóvão, mas em todos os outros, assim, que a gente vê que os projetos aí sociais com crianças têm ajudado a diminuir a violência, né, e outras coisas de segurança. Bom, tem vários assuntos que a gente pode tratar. Eu queria ver com vocês, o pessoal que está assistindo a gente agora, a associação tem uma rede social, um telefone, alguma coisa para entrar em contato? Tem as redes sociais, é só procurar Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão. Tem tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá é o principal canal, né? É o principal canal porque, a princípio, o telefone ainda não disponibilizamos ainda. Mas lá pela rede social, hoje todo mundo tem Facebook que já consegue fazer um contato, né? Bem tranquilo. Até todas as ações que a gente faz, desde a prestação de contas, a gente realizou um evento. Importante isso, André. Olha só, foi uma coisa interessante que aconteceu, tá? Quando a gente chama o povo para as coisas práticas, por exemplo, o povo, né? Em 20 dias, inclusive nós procuramos, foi um vereador, tá? Esse vereador, bem diferente do outro, ele se portou o seguinte, ela disse, calma,
Ao invés de eu chegar lá daqui um pouco, né, intervir, por que vocês não começam a andar com as próprias pernas? Que esse é o desafio dos moradores, é começar a andar com as próprias pernas. Claro que os vereadores são importantes para as parcerias, mas o que eles sugeriram? Mas não depender deles, né? Isso, tá? Até para evitar essa confusão daqui um pouco, né? Fortalecer a associação. Isso aí, muito bem, André. Porque eu e o André somos passageiros. O importante é que as associações permaneçam, que o povo permaneça organizado e mobilizado. Tá? Ele sugeriu o quê? Aladir, por que vocês não fazem uma promoção para arrecadar fundos, para colocar em dia o CNPJ da associação, pagar as dívidas? Tá? Então, fomos lá, em 20 dias, nós batemos o martelo, fomos atrás de uma promoção, vendemos mais de 210 ingressos. Meu Deus, André, olha, ó. Macarrão com galeto. Com galeto, tá? A massa com galeto, tá, tudo bem, sempre tem algumas falhas. O importante é falar, né, que nós Sim. temos o pastor Vilmar, que ele tem uma igreja lá no São Cristóvão, então ele é muito ativo em movimentos sociais. Então ele e a esposa deles auxiliaram nós, fizeram macarrão, tudo com eles. Isso é importante, porque esse dinheiro é exatamente isso, é para ajudar a associação, né? Um valor aí simbólico que ajuda a manter a associação, né? Exatamente isso aí. E foi o que levantou nós, inclusive, né? Eu acho que deu essa credibilidade no sentido assim, ó, de nós resgatarmos fundos para manter em dia a associação de moradores. E esse é o nosso desafio agora. E né? prova também que se a comunidade comprou a ideia, né, foi lá, acreditou, por exemplo, não, vamos comprar a massa para ajudar a associação, porque a comunidade precisa da associação, acredita nela, né, então, e vai para frente, né. E foi importante tu falar sobre as crianças e os movimentos sociais. Sim. Então a gente também tem vários projetos sociais para botar lá. A gente pode falar de Fonte Segura, a gente já teve uma conversa com o Serginho, né, o vereador Serginho, e ele disponibilizou a escola dele de futsal para instalar lá no ginásio quando a gente tiver já com a construção do ginásio, para beneficiar as crianças. A gente já tem um professor de Muay Thai também, que ele é policial da Rodoviária Federal, estadual. Ele também diz que quer pegar uma turma de crianças e botar uma escola lá de Muay Thai, que é esporte, né? E eu particularmente tenho um projeto que eu tinha em Balneário Camboriú, que é estilos escoteiros, só que é sobrevivencialismo e técnicas primitivas, também para crianças e adolescentes que também vão beneficiar as crianças. E outros vários projetos sociais, né, que o pessoal está procurando e quer ajudar. Verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso tema da entrevista. Eu quero agradecer a vinda de vocês. Começo agradecendo ao secretário Mariga. Muito obrigado por ter vindo aqui. Retorne outras vezes, secretário. Obrigado. Muito presidente também, obrigado por ter vindo aqui, e a gente deixa também abertas as portas do AU Online para o senhor, para todo o pessoal da associação, para que venham aqui, divulguem as promoções, as iniciativas positivas do bairro, seja através de entrevistas ou de matérias. A gente está sempre à disposição da comunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, agradeço o espaço aí à disposição, né, André? Com certeza, estamos à disposição também, se precisar. Muito bem, você pode rever a entrevista no nosso site, no canal do YouTube, no Facebook e também agora no Spotify. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.